Aleluia, glória a Deus. Amém? Podeis assentar. Que alegria nós estamos aqui para celebrar ao Senhor nessa virada de ano. E desde já eu quero agradecer aos nossos visitantes. Temos muitos visitantes e é claro, na pessoa do pastor Júlio, que está ali com a sua família, nós agradecemos a presença de todos que estão conosco hoje aqui, nos visitando. Sejam todos bem-vindos, e não se assuste que às vezes as luzes são apagadas, mas é só para facilitar que você pode se desligar de quem está perto de você. Se você está cantando bonito, se você está cantando feio, se você faz careta, se você não faz careta, porque tem uns que cantam e faz careta, né? Eu canto e faço careta de vez em quando. Então é só para isso, não temos nada místico nisso. É apenas para facilitar a nossa adoração e a nossa celebração ao Senhor também. Amém? Queridos, amanhã nós teremos a nossa celebração da ceia à noite, nosso culto, teremos o culto dia 1º. E nós estaremos também iniciando a nossa semana de profetizando ou semeando 2023. Então, vamos começar semeando, adorando ao Senhor, celebrando. E nós teremos então 8 dias de cultos, começando domingo, encerrando no outro domingo. Celebração, palavra, louvor, oração, propósitos. Estaremos orando por propósitos específicos, para que Deus possa estar vindo e trazendo resposta às nossas orações, semeando. E eu vou falar um pouco sobre isso hoje também, sobre o ano de 2023. Nós iremos profetizar que 2023 será o ano do renovo e da restauração. E eu quero falar um pouco sobre o renovo e amanhã eu vou falar sobre restauração. Então essa mensagem que eu preparei, ela tem 2 partes, uma hoje e outra amanhã à noite, para concluir o nosso tema do ano 2023, o ano do renovo e da restauração. Amém? Chegou os nossos devocionais. Traz um devocional para mim aí rapidinho. Nicolas, pega um devocional aí, já traz aqui, por favor. Nós pedimos um tanto de devocional e nós temos apenas 50, tá? Na verdade, nós pedimos 96, mas nós fazemos parceria com os pastores e com os nossos irmãos, né? Então, o pastor Josué vai ficar com 20, o pastor Emerson já pegou 10, do Novo Mundo. Pastor Abdo vai pegar 15, e para nós temos apenas, já não tem mais 50, tá? Eu creio que nós temos apenas mais uns 30 desse aqui. São devocionais, lá, pastor Marcelo Toschi, da Igreja Amor e Cuidado. São 365 dias de devocionais, e é uma bênção. Já vi um pouco aqui sobre o prefácio aqui, pastor Gerson Costa Filho. Pastor Gerson, eu acompanhei ele ministrando aqui em Sinop, e ele fala com propriedade. E o nosso devocional do ano que vem tem esse título: Seja Próspero. Então, se você deseja adquirir o seu devocional, pegue hoje ainda, apenas R$50. É 55, lá em Araçatuba, é 55. Nós vamos fazer 50 fechado para facilitar o troco, ok? Facilitar a contabilidade, tá bom? Então,
se você deseja adquirir o seu devocional, você vai ajudar. Aqui, Nicolas, ok? São mensagens muito importantes. Eu gostaria de convidar bem rapidamente aqui a nossa diretoria eleita, para que nós possamos orar e também já tomar posse. Eu sei que alguns estão viajando, alguns estão de férias, por isso que nós já fazemos a eleição com antecedência também, já fazemos, preparamos com antecedência. E então, assim, gostaria rapidamente, pode subir aqui, Dodane, Lucineide, secretária, a nossa tesoureira e a Tati e a Camila está viajando de férias, a nossa primeira secretária Lucineide, segunda secretária Dodane, a nossa vice-presidência é a Gisele, o nosso segundo vice-presidente é o Fernandinho. Cadê o Fernandinho? Acho que eu vi ele lá fora, está lá. Ele está atrás da árvore, mas Deus já tirou ele de trás da árvore e está trazendo ele para frente. Temos também a nossa diretoria administrativa, que é o Sandro, na verdade o conselho administrativo, Sandro, a Marta e também a Amélia, ok? Então está ausente aqui a Camila, a Gisele e também o Sandro, né? São esses que estão ausentes, né? Camila, Sandro e Gisele, ok? Mas essa é a nossa diretoria estatutária. É claro que a diretoria e os departamentos da igreja são muito maior, né? Temos departamento infantil, temos ministério de dança, ministério de louvor, ministério infantil, temos Dorcas, temos Casados para Sempre, e temos Libras, temos vários departamentos e ministérios, mas essa é a nossa diretoria estatutária, a qual também auxilia nas tomadas de decisões da igreja. Então, eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Eu gostaria de convidar a minha esposa, a pastora Heloísa, e orasse e abençoando e desse posse, ok? E você estenda as tuas mãos para cá, azul. Amém? Amém. Obrigado, ela está linda, viu, gente? Obrigado, que eu queria que vocês vissem melhor. Graça e paz, igreja. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela disposição dos teus filhos de se colocarem, ó Deus, na tua obra, para trabalharem, ó Pai, em prol do teu reino. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam, ó Senhor, cada dia ser capacitados pelo teu Espírito Santo, para estarem, ó Deus, acrescentando as bênçãos do Senhor neste ministério, Sim, Pai, nesta igreja. Senhor, nós queremos, ó Deus, a cada dia crescer, Senhor, no prazer de estar na tua presença e possamos, ó Deus, como igreja, ganhar cada dia mais, Pai, vidas para o Senhor, acrescentar cada dia mais, Jesus, a esperança em corações que estão lá fora, Pai. E assim, ó Deus, eu sei que com a disposição dos teus filhos, cada dia mais nós podemos mostrar ao mundo o teu reino aqui na terra. Obrigada, Jesus, por cada um deles, por esta igreja linda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado à nossa diretoria. Poder se sentar. Como eu disse, né? Então, amanhã nós iniciamos o nosso Semeando 2023. Faça um propósito no seu coração de estar aqui 8 dias, semeando, profetizando, que 2023 será um ano de bênção, será um ano de vitória, será um ano de prosperidade, de crescimento. Pastor, mas, queridos, nós não caminhamos por vista, mas por fé. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Mas também a Bíblia diz que se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor.
Deus não tem prazer naquele que retrocede. Deus não tem prazer naquele que desiste. Deus não tem prazer naquele que desanima. Ainda que nós enfrentamos desânimos da nossa caminhada, ainda que nós enfrentamos dificuldades na nossa vida. E olha que nós enfrentamos tantas dificuldades. Eu sou convertido de uns anos atrás. E quando eu me converti, vou falar para você que era um pouco mais difícil do que hoje. No sentido de que quando você expressava a sua fé, quando você expressava que você era cristão, você realmente era zombado. Eu fui zombado no meu trabalho. Eu trabalhava na concessionária da Volkswagen. E quando eu disse, eu sou cristão, alguém teve a audácia de chegar e dizer para mim, vamos ver até quando. Pois aquele que entra aqui que é crente se desvia. Eu falei, então nós vamos permanecer. Trabalhei por 4 meses ali, não permaneci porque a empresa, na época também estava entrando em falência, mas fui trabalhar em outro lugar, numa outra concessionária da Chevrolet. Trabalhei 1 ano, e essa pessoa que me disse, você vai se desviar, ela também trabalhava lá de vendedor, e trabalhei 1 ano mostrando para ele que nós estávamos servindo ao Senhor. Mas éramos zombados. Hoje está fácil ser crente. Hoje está fácil dizer que é cristão, porque tem igreja, vamos dizer assim, tem igreja para tudo quanto é gosto. Tem igreja para tudo quanto é tipo. Você encontra igreja que vai se adaptar à sua realidade, ou sei lá, o que você se adapta, ou que ela se adapta também à sua realidade. Mas desafios eles existem. Nós precisamos permanecer e permanecer firme no Senhor e para o Senhor. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 ao versículo 18. E está no nosso tema do ano de 2023, o ano do renovo e da restauração. Então grava isso e que durante esse 2023 nós possamos estar sempre meditando, renovar, restaurar, renovo, restauração. E hoje eu vou falar sobre o renovo e amanhã eu falo sobre restauração, a necessidade da restauração. Versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Você está olhando para qual dessas? As temporais ou as eternas? Nós precisamos pensar. Quando nós lemos Marcos capítulo 1, versículo 14, versículo 15, Jesus inicia o seu ministério pregando. A Bíblia diz que ele veio então pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, pois, e crede no evangelho. Sabe de uma coisa? Deus nos salvou com propósitos. Diga para a pessoa que está do seu lado, por favor, diga assim, Deus te salvou com propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Pergunte para ela. Não precisa dela te responder e você não precisa responder para ela.
Mas você sabe qual é o propósito para qual Deus te salvou? Deus nos salvou com um propósito e nos deu do seu Espírito para que vivêssemos tudo o que Ele tem para nós. Deus nos deu o Espírito Santo, e quando a Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito Santo, querido, a Bíblia está dizendo que Deus nos deu poder, Deus nos deu autoridade, Deus nos deu ousadia, Deus nos deu unção, Deus nos deu prosperidade, Deus nos deu tudo que nós precisamos para viver uma vida agradável a Deus. Não é que nós vamos ter, nós em Cristo Jesus já temos tudo isso. Deus nos chamou, não apenas a mim, mas Deus nos chamou a todos para pregar o Evangelho do Reino de Deus. Você já notou que Mateus capítulo 28, versículo de número 18 em diante, diz: portanto, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. A Bíblia não diz, ide pastor, ou ide líder, ou ide missionário, ou ide, ministério de dança, ide ministério de louvor, ide ministério de mídia, ide. Não, o ide é para todos nós, é para toda a igreja. Por isso, quando Jesus ele vem, e ele vem estabelecendo o reino, ele diz, ei, crede no Evangelho, arrependei-vos. Fala de arrependimento, fala de mudança. Deus nos chamou para pregarmos o Evangelho do Reino. Quando fazemos isso, nós prestamos culto. Você sabia que quando você fala de Jesus, você está cultuando a Deus? Quando você trabalha para o reino, você está cultuando a Deus? Porque a palavra culto está da mesma raiz da palavra cultura, de cultivar. Quando pregamos o Evangelho, nós prestamos culto, entronizamos Jesus como centro das nossas vidas, o tornamos parte da nossa história. A expressão deste culto se manifesta nos afazeres diários. Irmãos, é no dia a dia que nós manifestamos Cristo Jesus ao mundo. Você sabia que quando nós vemos a igreja, quando nós estamos aqui, no caso hoje, quando você vem ao culto, você vem à igreja, você vem a este lugar para celebrar. Você vem para celebrar, para se alegrar, para louvar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Eu vou na igreja prestar culto. Não, você presta culto na sua casa. Você presta um culto falando de Jesus. Você presta um culto falando da palavra de Deus. Você presta um culto para Deus falando do reino dos céus. Você presta um culto. Não apenas este culto aqui. Vamos para a igreja, vamos cultuar. Não, a igreja deve ser uma extensão do culto que nós fazemos no dia a dia. A igreja é a extensão do culto que você faz na sua casa. A igreja é a extensão do culto que você faz no seu trabalho. A igreja é a extensão do culto que você faz lá na sua escola, onde você está. A igreja é uma extensão deste culto que você presta ao Senhor, que você presta aos céus. Isso é igreja. Quando nós fazemos, nos tornamos parte, tornamos o Jesus parte da nossa história. A expressão deste culto se manifesta nos afazeres diários, promovendo uma cultura de adoração. Então, quando você está lá no seu trabalho, você está fazendo em adoração ao Senhor. Você está, pastor, mas o senhor não sabe o que eu faço. Pastor, eu limpo fossa. Então, se você limpa a fossa, você está fazendo algo essencial e ali você está para adorar ao Senhor. É a expressão da sua adoração, os seus afazeres diários. Assim, todos os nossos feitos serão um culto, e dessa forma o Evangelho será pregado em todas as nações. Renovo.
Renovo nos fala de renovar nossa mentalidade, nossa forma de ver e em sermos ou não sermos conduzidos pelas coisas que enxergamos. O apóstolo Paulo está falando aqui, olha, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois aquelas que se veem, elas são temporais, elas são passageiras. Há coisas que você viu hoje, que você viu agora, que daqui a pouco você não verá mais. São temporais, elas passam. Mas aquilo que nós cremos, aquilo que é eterno, aquilo permanece. E é isso que nós precisamos ter na nossa mente. Renovar. Fala da mudança da nossa mentalidade, da forma, de tal forma que não somos conduzidos pelas coisas que enxergamos, como a nossa forma de ver, mas nós enxergamos com as lentes da palavra de Deus que assim nos fala. Às vezes, as pessoas estão usando certos óculos. Quando você coloca um óculos, é para você ver melhor. Mas tem pessoas que têm óculos, parece que elas enxergam. Já viu a pessoa que tem o óculos do amor? Tudo para ela é amor. Mas tudo é amor. Na vida não tem percalços, não tem embate, não tem perdas, não tem luto, não tem... Mas tudo é romantizado, tudo é o óculos do amor, tudo tem que ser amor. Então, se não me trata com amor, eu já perco a minha estribeira, eu já perco sabe, aquilo que eu estava fazendo já não vale mais. Por quê? Porque eu estou olhando com óculos. Se temos óculos quebrados, enxergamos as coisas tudo quebrado. Para quem tem um óculos errado, querido, nunca vai enxergar o certo. Sabe por quê? Porque os óculos mostram aquilo que nós enxergamos do mundo. Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Quando eu estou falando de renovar, de renovo, estou falando de mudar a nossa forma de ver. Irmãos, às vezes nós temos a perspectiva de ser cristão, que é tudo coisa boa. Às vezes nós temos uma visão de que na igreja tudo é muito bom. Claro que é muito bom, Jesus está aqui. Mas a igreja como organismo, como organização, ela é falha. E ela erra, porque ela tem pessoas. E pessoas erram. Pessoas, às vezes, maltratam as outras. Pessoas, às vezes, falam aquilo que não deveria. Pessoas, às vezes, gesticulam aquilo que não deveria gesticular. Pessoas são assim. Mas às vezes nós queremos estar ou ir numa igreja perfeita, onde eu não vejo as imperfeições das pessoas, onde eu vejo tudo na ótica ou no óculos da santidade. E não é verdade. Pastor, mas como pode? Pode um pecador agradar a Deus? Pode. A Bíblia nos mostra Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que expressava a sua adoração em salmos, em cânticos, em governo, um homem que expressava a sua adoração, seu culto a Deus, mas porém era um homem que a Bíblia diz sanguinário. Davi matou muitos homens. Claro que era outro contexto histórico. Claro que era outro momento. Mas Davi também pecou. Davi adulterou. Davi perdeu a paciência. Então nós precisamos entender que estar na igreja e ser igreja, querido, infelizmente, nós vamos encontrar lugares e pessoas assim. Eu gostaria de poder falar para você hoje que está nos visitando, venha para cá, porque aqui nós temos um lugar de pessoas perfeitas.
Mas eu creio que se você for lá na frente do prédio antigo, você vai ver uma placa lá escrita: proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque aqui não tem pessoa perfeita. E se você for perfeito, chegar aqui, com certeza vai ficar imperfeito também. Mas isso não justifica e não nos dá margem para o pecado, para o erro, para viver uma vida conforme o nosso próprio coração. Não estou falando isso. Então aqui é lugar, aceita pessoas imperfeitas, precisa me aceitar do jeito que sim. Sim, aceitar do jeito que você é, porque você vem assim, mas Jesus transforma as nossas vidas. Jesus muda a nossa mentalidade, Jesus renova a nossa mente. Então nós precisamos renovar. O processo de crescimento, não vemos as coisas como elas são, mas vemos como nós somos. Irmãos, alguém disse uma frase, eu não sei quem é, mas que todo ponto de vista é a vista de um. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Você já viu aquela imagem que alguém olha e fala assim: eu estou vendo a figura de uma velha. E outro olha e fala: estou vendo a figura de duas pessoas. De quê? De uma moça. Outro está olhando e fala: estou vendo um cavalo. Não, estou vendo um velho numa janela fazendo... Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E isso precisa ficar claro dentro de nós. Isso, querido, é nós temos amadurecimento. E olha que eu não vou falar apenas amadurecimento espiritual, não vou apenas espiritualizar, porque se você tiver uma mentalidade humana, uma mentalidade que não seja madura, não adianta você espiritualizar. Pois vai se tornar um adulto espiritual com uma visão errada. Uma visão que não é a verdadeira. Precisamos renovar o nosso entendimento, porque as ideias têm consequências. Talvez, se você quer aprofundar um pouco mais nesse assunto, você pode adquirir o livro do pastor J.B. Carvalho, e você pega o livro Metanoia, e você vai ver o que ele fala sobre essa mudança, sobre essa metanoia que precisa acontecer. Porque as ideias, elas têm consequências. Jesus diz que a boca fala daquilo que procede da onde? Do coração. Se o seu coração é mau, todo o corpo é mau. O processo de crescimento e amadurecimento cristão está ocorrendo constantemente. Irmão, todo dia que passa nós estamos amadurecendo. Enquanto o corpo físico está se decompondo, estamos ficando mais velho, talvez uns pezinhos de galinhas a mais, talvez umas estriazinhas que aparecem, talvez alguns calos vão crescendo, talvez um excesso de pele vão sobrando, faz parte do processo, estamos quase que em decomposição, parece que nos perdendo, mas o espírito está se renovando, o homem interior, contudo, é renovado e continua a crescer e amadurecer à semelhança de Cristo. Mudança de comportamento. Renovar fala de mudar. Esses dias, as mulheres gostam disso, né? De repente vai lá no cabeleireiro, dá aquele corte, né? Muda totalmente, o cabelo estava longo, corta o cabelo, diminui, dá uma ajeitada, fala assim: eu dei uma renovada. Não é isso? Renovar é mudar. Ser renovado no comportamento, vencer os desafios, entendendo que são processos necessários
para o nosso amadurecimento, e que se não compreendo agora, entenderei no tempo certo. Irmãos, tem coisa que você não entende no hoje, no agora. Tem gente que quer entender tudo no hoje e no agora. Não vai entender. Talvez se Moisés estivesse procurando entender o que Deus queria com a vida dele, quando ele de repente teve que fugir do Egito e ir para o deserto, talvez Moisés tinha morrido antes da hora. Mas no tempo certo, Deus disse: você ficou 40 anos no Egito, aprendeu todas as leis e todas as formas de falar e se mover entre os egípcios. Mas você também precisa caminhar no deserto, porque você vai levar o povo pelo deserto. Você vai saber o que é deserto, você vai saber o que é estar aqui. E você vai poder dizer ao povo: olha, calma, porque nós vamos ultrapassar, nós vamos vencer o deserto. Agora, quem nunca passou um deserto, que não sabe vencer deserto, não sabe o que é vencer deserto. Quem sempre tem abundância não sabe o que é escassez. Agora, quem tem escassez, querido, ele sabe viver na abundância. Deixar os comportamentos limitadores, renovar a mente. Eu não posso, não consigo, não é para mim, é maior do que eu esperava. Medo de encarar, querido. Nós temos que vencer os nossos medos. Pelo menos para mim, parece que é a primeira vez que a Kelly canta com o microfone na mão. Ela deve cantar muito no chuveiro. Mas vencer o medo, o desafio é necessário e foi muito bem. Mas nós, às vezes, olhamos para esses desafios que vêm e dizemos: não é para mim, eu não dou conta, eu não sei o que fazer. Deus nunca colocará na sua mão algo que você não dê conta de fazer. Apenas diga: Senhor, eu estou aqui, não sei, mas se o Senhor me ajudar, eu faço. Então, vencer, deixar os comportamentos limitadores. Quantas pessoas têm comportamento limitador? Vencer desafio não é fácil não, querido. Vencer medo, vencer obstáculo. Nós precisamos ter coragem para vencer e romper com tudo isso, mas isso precisa partir daqui. Amadurecer a mente, amadurecer o nosso entendimento, porque se nós não amadurecermos aqui, não vai acontecer. Esses comportamentos não vêm de Deus, pois, veja bem, irmãos, esses comportamentos não vêm de Deus, pois ele permitiu que o leão atacasse as ovelhas de Davi, para que o mesmo aprendesse a lutar e confiar no Senhor, que estava com ele naquelas noites escuras e frias de Belém. Talvez Davi pudesse até ter dito: Deus, o que está acontecendo? As ovelhas do meu pai é pouca, e ainda vem um leão para matar ela, para comer uma dela. E assim, os predadores, querido, alguém diz que se uma onça começa ou aprende a pegar um carneiro, se tiver 15, 20, ela vai comer todos eles. Porque se torna presa fácil. Então, quando nós olhamos para o que a Bíblia está nos mostrando, e Davi diz que lutou com o leão, lutou contra o urso, talvez naquele primeiro momento Davi pudesse dizer: ei, o que está acontecendo, Deus? Eu estou aqui, estou te louvando. Eu pego a minha harpa e adoro o Senhor nesse deserto, nessas noites escuras e frias de Belém. Mas de repente vem o leão, o que está acontecendo? Mas Davi não ficou assim, simplesmente ele encarou o leão, simplesmente ele venceu. Por quê? Porque ele não sabia que tinha um gigante lá na frente, mas quando apareceu o gigante, ele disse: no nome do Senhor, eu já venci o leão, e eu já venci também o urso, e esse também vai cair, porque é o Senhor que está comigo.
Mas a mente de Davi já estava condicionada. A mente de Davi já estava uma mente vencedora. A mente de Davi já estava uma mente capacitada para encarar os seus desafios e dizer: o Senhor está comigo. Davi rejeita todas as armas de Saul. Davi deixa de lado a armadura. Davi deixa de lado a espada. E ele fala: Deus me deu a vitória. Foi com a minha funda e com pedra, e é com ela que eu vou. Você está me entendendo? Amém? Então dá pelo menos amém, querido, porque senão eu estou entendendo que você não está entendendo, e eu vou ter que pregar então mais 2 horas para você entender o que eu comecei a pregar. O que está te militando hoje? O que te limita? O que te impede? Seus pensamentos de incapacidade, de imperfeições, o que te limita? Ou talvez seja seus comportamentos. Nosso comportamento nos limita, com certeza nos limita. Sabe por que te limita? Porque quando você vai encarar um problema e você olha para trás e você viu que um comportamento que você teve ali atrás foi inadequado, foi um comportamento que não deveria, com um comportamento que você não poderia ter feito daquela forma, aquilo te limita. Satanás te acusa. O inimigo diz: você não pode, pois ali atrás você já estava tendo um comportamento errado. A mudança de comportamento ocorre pela alteração de suas convicções. Ter convicção. Saber quem você é. Saber quem é Deus para você e quem você é em Deus. Mudança é necessário. Renovar a mente é urgente, querido. Renovar a mente é urgente. Deus nos chamou para discipular as nações e fazer a diferença aonde formos. E o que nós estamos fazendo? Olha para você, olha para mim. Querido, se nós fizermos um exame introspectivo, exame de nós mesmos, como nós temos feito? Será que temos feito a diferença? Nós fomos chamados para discipular as nações. Será que você entendeu isso? Que como cristão, você também foi chamado para discipular pessoas, levá-las ao conhecimento de Cristo, levá-las à obediência de Cristo. Paulo fala isso à igreja. Todos nós fomos chamados para isso. Não é um chamado para A ou B, para esse ou para aquele, mas é um chamado para a igreja, é um chamado para os salvos, é um chamado para os santos. Discipular, essa palavra assusta muita gente. Sabe por quê, querido? Porque nós não queremos ter a responsabilidade do discipulado e nem do discipular. Eu não quero que alguém fique olhando para mim e fique cobrando de mim que eu tenho que ter uma vida agradável a Deus, que eu tenho que ter uma vida espiritual modelo para eles. Por isso eu não quero discipular. Por isso eu não quero discipulado, porque discipulado vai me cobrar, discipulado vai me apontar o caminho, discipulado vai dizer que eu estou errado, e eu não quero isso para a minha vida. Precisa renovar a mente, ter uma mente de Cristo. Precisamos renovar. Alguém disse que nós estamos nos últimos dias numa chamada teologia escapista. O que é isso? Sabe, nós cremos em Jesus com o coração, mas ainda temos uma mentalidade pagã. Como assim, pastor? É a mesma coisa aquele negócio, né? Talvez não seja da sua época, mas perdeu alguma coisa, achou, você faz o quê? Dá 3 pulinhos. Falou alguma coisa errada, bate na madeira, né? Vai que...
Quantos crentes, querido, quantos membros de igreja, quantas pessoas que frequentam a igreja, quantas pessoas que têm essa mentalidade pagã. Não, pastor, eu não faço isso. Tá bom, glória a Deus. Mas eu estou citando apenas um exemplo. Mas quantas pessoas que, sabe, vivem de voto em voto. Precisa fazer voto. Se não fizer, eu até entendo, querido, que nós às vezes nos comprometemos mais quando nós fazemos algo assim. Eu até entendo. Mas nós não precisamos disso, porque nós temos Jesus na nossa vida. O que isso quer dizer? Ter uma vida santa, agradável a Deus, deve ser o propósito de vida de cada um de nós. Ter uma vida na presença de Deus é o propósito da nossa vida. Não é apenas um momento. Nós somos chamados para fazer discípulos e discipular as nações, fazer a diferença onde nós formos. E o que nós estamos fazendo? Irmão, pensa bem. Talvez você que está aqui hoje visitando, talvez você não entenda essa palavra ainda, talvez você não compreenda quando eu falo discipular. Mas discipular vem de discípulo. Discípulo vem de ensinamento, de alguém que caminha com outro para aprender o que se faz e como se faz. Mas nós, às vezes, estamos, querido, como as pessoas lá fora. Ei, faça o que eu estou te falando, mas não faz o que eu faço não, porque se você fizer o que eu faço, talvez você não vai para o céu. Nós não queremos a responsabilidade de dizer, ei, eu estou olhando para você. Ei, a sua vida está sendo um exemplo para mim. Aí de repente você desliza. Ano novo, ano de renovo do céu sobre a sua vida. A mão do Senhor está estendida, seu favor está estendido, o perdão te alcançou e o favor te atingiu, amém? Glória a Deus. Tem algo crescendo, um grito guardado, uma chama acesa, um ardor interior, uma voz suave, expressão de adoração, uma libertação. Deus está corrigindo caminhos, Deus está desatando nós, quebrando as armadilhas, lidando com seus inimigos, entrando aonde você não pode entrar. Coloque sua confiança nele, porque os seus olhos estão sobre toda a terra. Foque em sua afeição, toque na sua presença. Busque a presença de Deus, amém? Posso ouvir um amém? A perseverança baseia-se na capacidade de uma pessoa de enxergar além do físico. Então, querido, como nós já falamos, nós às vezes estamos como Paulo estava dizendo, ei, não atentando nós nas coisas que se veem. Ei, não olha para o que se vê. O que se vê é passageiro, mas aquilo que você crê é eterno. Olha para o que é eterno. Tenha sua visão no que é eterno. Tenha os seus olhos voltados para o céu. Tenha os seus olhos voltados para Deus. Tenha os seus olhos voltados para o Senhor. A perseverança baseia-se na capacidade de uma pessoa de enxergar além do físico, o espiritual. Além do presente, ela enxerga o futuro. E além do visível, o invisível. Os cristãos devem olhar além do que é temporário, o que está perecendo. Ou seja, olhar além das coisas do mundo, na perspectiva do mundo. Irmão, sabe por que muitos de nós está desesperado ou está inquieto pelo que vai acontecer amanhã?
porque a nossa esperança, a nossa expectativa está colocada no homem, está colocada naquilo que é passageiro, está colocado naquilo que é do mundo, não em Deus. E nós precisamos colocar a nossa esperança no Senhor. Os cristãos devem olhar para além do que é temporário. Para de olhar para as coisas apenas daqui. As coisas daqui são realmente muito agradáveis aos nossos olhos. As coisas daqui são muito agradáveis para a nossa mente. É muito agradável para o nosso físico, sim. Mas olha para aquilo que é eterno, para aquilo que está no céu, para onde nós iremos habitar com o Senhor toda a eternidade. Renovo é mudança de mentalidade, é metanoia. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que você experimente a renovação do entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovo é mudança de mente. Para aquele que está em Cristo, a única adoração aceitável é oferecer a si mesmo completamente ao Senhor. Irmãos, nós não vamos fazer uma exegese bíblica no texto, mas dá para nós fazermos uma aplicação. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Detalhe, vivo. Porque no passado se oferecia sacrifício de animais mortos. Os animais eram mortos, pegava-se o sangue, aspergia sobre o pecador, aonde ali o sacerdote estava num ato espiritual, dizendo, está transferindo o pecado desse homem para o animal, por isso o animal foi morto. Ok? Estão comigo? Agora a Bíblia diz que nós devemos apresentar ao Senhor um sacrifício como? Não é mais sacrifício de animal morto, não é mais sacrifício de gente morta, mas é sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Aí você vai entender aquilo que eu comecei a princípio dizendo, que o nosso culto é onde nós estamos, pois a Bíblia vai dizer, para que apresenteis, em vosso sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, aonde você estiver, você está cultuando ou apresentando um culto de adoração ao Senhor com a sua vida, seja ela em sacrifício. Vocês estão comigo? Está entendendo? Então nós precisamos renovar a mente. Por quê? Pastor, esse negócio de sacrifício aí está por fora. Quero isso para mim não. E eu não quero ir para a igreja onde eu tenho que me sacrificar. Entenda bem, o sacrifício é você viver uma vida santa e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Fala que isso não é difícil. Andar na rua sendo santo. Estar em casa sendo santo. Estar no trabalho sendo santo. Estar na sua empresa sendo santo. Estar na sua escola sendo santo. Aonde você estiver sendo santo. Cuidando, vigiando com o seu pensamento, vigiando com os seus olhos, vigiando com a sua boca, vigiando com os seus passos, vigiando com tudo que você faz. Fala que não é um sacrifício. Não, mas eu tenho Jesus e basta. Irmãos, nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça, viu? Alguém pagou o preço.
E o preço hoje é a nossa vida entregue totalmente ao Senhor. A única adoração aceitável é oferecer a si mesmo completamente ao Senhor. No Antigo Testamento, eu disse, ofereci o sacrifício de animais mortos, e agora Deus requer que ofereçamos a Ele a nós mesmos. Renovação da nossa mente é o tipo de transformação que ocorre pela presença do Espírito Santo em nós e pela perseverança nas Escrituras e meditação nela. Mente cheia da palavra de Deus e ser controlado por esta palavra. Isso é mudança de mentalidade. Quando a minha mente se renova, eu renovo também a minha vida. Deixar a mentalidade de pagão, místicos. Tem crente místico? Infelizmente, tem. É algumas coisas aí, né, que é misticismo. Levar uma rosa, passar no sal. Estou citando apenas alguns, né? Mas é místico. É místico. Não, só pode orar de joelho. É místico. Não pode orar, até mesmo, querido, né? Colocar o altar preto aqui, não pode, porque preto é sinal do inferno, de escuridão. Não, que tem nada a ver uma coisa com outra. É apenas para facilitar a iluminação e ficar melhor, fica mais visível, fica melhor. Hoje nós estamos na era da tecnologia, da informática, e nós estamos na época das luzes, e tudo isso facilita. É só para isso. Não, mas a igreja não pode colocar, porque isso, Deus não se agrada, é místico, é misticismo. O preto não é de Deus. Então, Felipe, hoje você tá perdido hoje. A Tati também. E aí, e os irmãos de cor, então? O que vai fazer com eles, irmão? Não vai ter lugar no céu? Para eles? Vai, né? Concorda comigo? Com certeza. Mas às vezes nós colocamos algumas coisas. Mentalidade mística, pagã, infantil. Sabe aquela mentalidade que carece de leite e não de comida sólida? Sabe aquela pessoa que quando ela ouve uma palavra dura, ela já fica emburradinha, desiste de ir na igreja, desiste de conversar com a irmã, com o irmão, porque eu não gostei daquela palavra, ela está querendo leite. Criança, infantil, chega, irmãos. É hora de comer comida sólida. E a comida sólida tem hora que vai ter dizendo para você: toma vergonha na tua cara, te alinha. Isso é comida sólida. Mas tem gente que você não pode falar assim, porque se você falar para assim, você toca da igreja, né? E aí ele ainda vai dizer que você está errado, porque a igreja é amor. Irmãos, a igreja é amor, com certeza. Jesus é amor. Só que Jesus é tão amoroso, mas tão amoroso, que ele olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Porque você quer me tirar do propósito? Que negócio é esse, rapaz? Jesus está lá comendo a ceia e diz que um que está sentado na mesa comigo vai me trair. Alguém inclina a cabeça sobre esse homem e diz quem é. Ele diz quem eu der o bocado molhado. E ele entrega para Judas. Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, seja crente e não incrédulo, rapaz. Toma vergonha na tua cara, estou caminhando contigo. Falei que eu ia ressuscitar. Como que você fica duvidando? Ah, pastor, mas se falar palavra dura assim, eu nem vou mais na igreja. Não vou. Não, porque, sabe, tem que saber como que lida com os irmãos. Ué, irmão, que crente é infantil. Infantilidade. Precisamos crescer, precisamos amadurecer, renovar nossa mente, ter uma mente de Cristo.
Agora a mente de Cristo, querido, a mente de Cristo, Ele está olhando e está vendo Pedro negando Ele 3 vezes, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo: Pedro, eu te amo do mesmo jeitinho. Ele está olhando para você, que vira as costas para Ele, que vira as costas para a sua palavra, que não escuta. Ao mesmo tempo Ele está dizendo: eu te amo do mesmo jeitinho. E a Bíblia diz que você tem que ter um coração como o coração de quem? De Cristo, de Deus. Jesus é duro. Irmãos, Jesus é ele assim, ele é bem porreta. Tem um que chega nele e fala: mestre, é o seguinte, deixa eu te seguir. Ele falou: vem não, cara. Entre outras palavras, Jesus estava dizendo assim: você é fraco. Eu vou te falar o seguinte, ó, as andorinhas têm ninho, né, mas o Filho do Homem não tem nem onde inclinar a cabeça, cara. Tu está com expectativa errada, não vem não. Mas ao mesmo tempo Jesus olha para o outro: vem você e me segue. Mas Jesus fez acepção de pessoas? Não, Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus estava mostrando a realidade para ambos. O jovem rico chega em Jesus, fala o que precisa para herdar o céu. Ele disse: tu conhece a lei? Desde pequenininho faço tudo. Fechou? Quer ser perfeito? A pergunta de Jesus foi essa, irmãos. Olha a interpretação. Quer ser perfeito? Vai, vende tudo, entrega para os pobres e vem e me segue. E a Bíblia diz que ele foi embora porque ele tinha muitas fazendas. Tem gente que tem muita fazenda aí? Não, mas crê que Deus vai te dar fazendas, queridos. Se você não tomou a palavra, você toma, fala assim: Deus vai me dar fazenda, posses, bens. Porque isso vem de Deus. Mas Jesus olha e fala: vai, vende tudo, entrega para os pobres e vem e me segue. A Bíblia diz que ele foi embora porque tinha muito. Não quis. Então, deixar a mentalidade pagã, de infantilidade, misticismo, carecendo de leite, não absorvendo o que é sólido. Deixar a mentalidade de questionador e murmurador, do deserto, de ter uma mentalidade, que nós temos que ter uma mentalidade de louvor, de adoração, de celebração, de tempo de festa, de alegria e não de choro. O que está na sua mente, o que está ocupando a sua mente, o que está ocupando o seu pensamento. Ocupa a minha cabeça, eu estou tão preocupado. Então está preocupado com o quê? O que está ocupando a sua mente? Você está olhando para o alto? Amém? Está comigo? Renova a sua mente agora, se coloque em pé em nome de Jesus. É ano de renovo, querido. E eu oro ao Senhor hoje para que nós possamos continuar o ano de 2023 ensinando e ministrando palavras como esta, aonde a nossa mente será renovada para uma mente de Cristo, para que a igreja viva o verdadeiro evangelho nessa cidade, para que a igreja seja relevante em Guarantã do Norte, para que a igreja faça a diferença, para que a igreja discipule, para que a igreja faça discípulos, para que a igreja, querido, seja luz e não trevas, para que a igreja seja um instrumento de Deus neste lugar. Estamos juntos? Então diga comigo: 2023, o ano do renovo e da restauração. Só que a restauração você vem à noite, ok? Para ouvir. Amém? E agora vamos parar aqui. Domingo à noite nós temos a segunda parte da sequência e vamos começar a semear. Semeando 2023. O que você espera de 2023? Irmãos, as nossas palavras têm poder. O Jesus diz que se você pedir ao Pai crendo no seu coração, assim fará. Jesus diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda,
Você pode dizer ao monte: erga-te e lança-te no mar, e assim fará. Isso é palavra. A Bíblia diz que Pedro e João, olhando para aquele paralítico, aquele homem que estava sentado no templo, na Porta Formosa, olhando para ele, viu que tinha fé. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. O que eu quero dizer para você, que a sua boca precisa estar cheio de palavras de Deus, de palavras de avivamento, de palavras de renovo, de palavra de restauração, de palavra de vitória, de palavra de bênção. Renovar a sua mente, deixar essa mente de escravo, de místico, de infantil, e ter uma mente de Cristo, ter uma mente vitoriosa, ter uma mente, sabe, que caminha no Senhor. Nós precisamos ter essa mente. Isso aqui não é para jogar a palavra fora não, querido. Pastor, o senhor crê no que o senhor está falando? Eu creio no que eu estou falando, pois a palavra de Deus assim diz e assim é. Sabe, nós precisamos crer. Este ano será um ano de bênção, será um ano de milagre, será um ano de vitória, será um ano da igreja, será um ano de conquista. Feche seus olhos, comece a orar, comece a buscar essa mente de Cristo, dizer de Cristo. Talvez você diga: Senhor, eu não sei se eu tenho essa mente aí não.